Olá pessoal, tudo bem com vocês? Newton da MZ Drones. Hoje eu trago um vídeo, montei um vídeo, onde eu demonstro o quê? Eu demonstro que você consegue, por exemplo, utilizando os recursos do drone, fazer um vídeo de modo profissional. O vídeo que eu vou mostrar aqui faz parte de um trabalho, não é o vídeo que foi utilizado, mas é parte dele, tá? Para vocês verem como é que pode ser feito. Mas qual é o diferencial desse vídeo? O diferencial desse vídeo é que eu não tinha acesso direto, ou pelo menos eu quero mostrar isso, tá? Eu tinha acesso, mas eu poderia fazer de outro modo. Mas caso você não tenha acesso ao local, por uma série de motivos, digamos que seja um ponto, uma certa distância, onde a dificuldade de chegar lá próximo é muito complexo, ou você entendeu? Qualquer coisa que faça com que você seja obrigado a decolar com o drone e ir até o ponto de interesse, o POI, né, o PDI, fazer a filmagem toda e retornar com segurança. Então, essa possibilidade existe? Claro que existe. Vocês vão ver isso durante esse vídeo. Então, eu vou mostrar como é que eu fiz toda a programação e o resultado dessa programação, tá? Importante, eu não edito vídeo, tá? Se alguém acha que eu estou editando os vídeos, não. É a imagem bruta do drone. Eu sempre coloco a imagem bruta do drone. Tá. Sempre dá para editar, caso você queira, melhora isso, aumenta a cor, temperatura, aquela coisa toda. Eu não faço isso. Então aqui é o resultado bruto, é o que o drone filma. É o resultado mesmo. E mesmo assim ele produz imagens muito bonitas, né? Entenderam então qual é a ideia do filme? Eu posso decolar de algum ponto distante, uma certa distância, do ponto do que é o ponto do meu interesse, fazer o meu trabalho e retornar com segurança. Tá? Por que eu uso a programação? Porque a programação me dá uma firmeza de filmagem maior. Os movimentos do drone são mais suaves. O movimento da câmera é mais suave. Quando você utiliza os movimentos do controle, geralmente podem ser mais bruscos. Movimentos mais... E já quando você programa, os movimentos são completamente suaves. Inclusive eu fiz algumas demonstrações, né? Mostrando assim exatamente isso, né? Movimentos estranhos, né? Eu fiz algumas coisas assim desse tipo, para vocês terem uma ideia de como que é a programação e qual o resultado disso. É bem interessante, tá? É bem interessante. Então, essa é a ideia. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, deixe o seu like. Não esqueça de deixar o seu like aqui, ó, tá? Não vou esquecer, ó, o like aqui. Façam comentários. Eu gosto muito dos comentários. Eu acho que estão agora tendo bastante comentários, né, muito interessantes, só com um adendozinho, né? Algumas perguntas, algumas questões sobre especialistas no drone, ou seja, na eletrônica, na capacidade do drone. Eu não sou um especialista em eletrônica, etc. Eu sou apenas um piloto de drone, tá bom? Como qualquer um de nós, como 99% de nós, que queremos fazer um voo bacana e seguro com o nosso drone. Tá? Essa é a ideia. Então, comentem, compartilhem, porque muita gente vai gostar de ver essa visão do drone. É uma visão muito bonita, né? Eu chamo isso de visão do pássaro. Tá? É uma visão bonita. É como se fosse um pássaro voando. Então fica bem bonita essa visão. E não se esqueça de se inscrever no canal, que ele está crescendo. Isso é muito legal. Compartilhe, se inscrevam sim. Deixem o seu like. Isso é muito importante até para o canal. Era um canal totalmente despretensioso, continua sendo, apesar de tudo, mas já está crescendo. E de repente isso pode ajudar a conseguir outros drones, que eu acho que é essa a ideia. De repente, não que eu queira ter os drones para mim, mas eu posso divulgar drones. E olha, se eu divulgar vai ser o que eu acho do drone. Isso é muito importante, tá bom? Então, essa é a ideia. Vamos parar com essa conversa mole e vamos então direto ao voo. Até já. Bom, não foi direto ao voo, mas aqui então primeiro a programação, né? Então eu peguei aqui o primeiro ponto. Aqui, essa imagem que vocês têm do ponto onde eu vou fazer a decolagem, que não é exatamente aí, tá? Então aí eu começo a fazer
o passo a passo para a programação. Então eu coloquei a velocidade geral, né, coloquei o RTH, sempre essas são as duas coisas que eu coloco, sempre no final do voo, o RTH, e também peço que, já que eu vou fazer waypoints, para que ele continue, no caso tenha perda de sinal. Tá? Aqui eu estou baixando o gimbal, né? Já jogo a segunda trajetória, observem. E aqui eu tinha colocado num ponto, clico em cima dele e mudo para onde eu quiser. Tá? Então esse já é o ponto 2, observem. Inclinação do gimbal para baixo, a seguir rota, né, a orientação, ou seja, vai seguir, a velocidade global já está colocada. Ok? Eu customizei novamente, ó, vou colocar lá na velocidade. E aí eu vou fazer uma coisa importante, que é aplicar a todos. Quando eu coloco isso, eu não preciso mais mexer na velocidade. Tá? O gimbal para baixo, seguir rota, ou seja, ele vai acompanhar a frente do drone, né, a direção do drone. Eu vou para o ponto 3, coloco, né, tenho aqui a altitude, né, então aqui você vai observar uma coisa, olha. A velocidade global, seguir rota e a altitude. Observem, antes eu vou fazer o quê? Eu vou direto lá na altitude mesmo e vou aumentar. Observem que eu estou aumentando a altitude e chego a 112 metros aqui. E naquele anterior que eu não tinha mexido, que eu estava no inicial a 59, eu passo para 85. O que significa isso? Garante uma subida gradual sem forçar a bateria. Tá? A altitude é a mesma, já estou no outro ponto, 4, né? Orientação, vou mexer no gimbal, embora isso não seja necessário, vocês vão ver adiante. Tá? Eu só fiz para mostrar realmente como é que é. Esse aqui é o ponto que eu iria filmar, tá? Então aqui é a trajetória 5, ok? Vocês vão notar que depois tudo isso vai ser modificado, tá? A velocidade global tá ok, né? A altitude aqui, então eu cheguei na altitude máxima permitida, um pouco abaixo, que é de 119 metros, observem. Então marquem todas as altitudes. Primeiro ele vai ganhar altura gradativamente, depois ele vai chegar nessa altitude. E aqui eu vou manter. Uma coisa importante, observem que sempre que você coloca num ponto a altitude, o próximo vai manter essa altitude. O anterior não. Mas o próximo vai manter essa altitude. Tá? Então aqui eu vou jogando os outros pontos, né? Não fiz nenhuma alteração. Em nada, observem, né? Aqui eu resolvi fazer uma pequena alteração. Aqui eu quero mudar o ponto. Novamente eu clico em cima do círculo e aproximo. Né? Faço uma modificação na trajetória, observem. Aqui eu vou fazer uma outra mudança, observe, eu peguei o ponto anterior e mudei. Mas observe que todos eles estão a 119 metros de altura e sempre, aqui eu não coloquei seguir rota ou não, porque eu vou fazer uma outra coisa aqui. Aqui eu já vou colocando os outros pontos que eu quero, tá? Pode observar que todos eles mantêm aqui, não fiz nenhuma alteração por enquanto, só lancei os pontos. E aqui eu vou lançando então cada ponto desse. Depois eu vou mostrar umas coisas interessantes que eu fiz, mas para vocês observarem, então, o que é misturar uma coisa com a outra. Misturar o PDI com um voo programado. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser aqui. Tá? Então esse aqui é o caminho que eu estou colocando para ele. Observe, cada ponto que eu coloco, ele aumenta a distância de voo e a trajetória, conforme a velocidade, observem. Na duração aqui, na duração e distância. Vou trazendo o drone, né, vou colocando em uma outra posição e observe que eu já cheguei próximo ao ponto 1, ou seja, próximo ao início. Cheguei naquele ponto que me interessa e marquei o PDI. Ele é o ponto de interesse, o POI. Diminui a altura para 28 metros, agora isso vai ter uma coisa bem legal. Tá? E agora, quais pontos que eu quero vincular? Todos, né? Não, eu quero vincular alguns pontos sim. Então, olha, observe, eu coloquei o 4, observe que o ponto vai imediatamente dirigir para aquele ponto indicado, o PDI. Todos eles vão se dirigindo para lá. Ó. Ou seja, de agora em diante, o drone vai manter a altura, vai ficar enxergando esse ponto, mesmo que ele modifique esse voo todinho, ele vai estar sempre olhando para esse ponto. Fui para o ponto final ali, agora eu vou começar a programar cada ponto, que é o último ponto, né? Então eu quero que o gimbal desça para 20 graus, ou seja, olhando para baixo. Eu quero fazer uma modificação na rota, que eu posso fazer também se eu quiser. Ele está em zero orientação? Não, eu quero que ele gire para um lado. Tá, então aqui eu deixei ele girando para essa direção. Vou no outro ponto. Ele também está como seguir rota, não é isso que eu quero, né?
eu vou mudar. Eu quero que ele tenha uma outra orientação. Observem. Girei para outro lado. Então ele girou para o outro lado ali. Aqui também a mesma coisa. Eu vou mudar, vou customizar. 0 grau aqui, observe que ele está em 0 grau e também estou modificando. Ó. Modificando para onde ele está enxergando. Olha, observe a pontinha lá. Aqui, desse lado aqui, vamos ver o que foi colocado. Não, segue a orientação, gimbal a 0. Aqui eu já fiz algumas coisas. Eu simplesmente joguei o gimbal para cima. Vocês vão ver isso no filme. Observe que aqui também ele segue rota, né? Ele está seguindo rota, vai na direção do drone, gimbal para cima também. Aqui eu cheguei e joguei o gimbal para cima. Então aqui vocês vão ver esse movimento de subida do gimbal. E é um movimento suave, por isso que eu gosto de usar. Aqui eu joguei para baixo. Aqui vocês vão ver bem entre a subida, do lado de baixo para cima. Aqui eu pedi para ele manter 0, tá? Vai seguir. Aumentei, voltei a aumentar. E daqui em diante, se eu colocar em qualquer ponto aqui, né? Aqui eu também vou alterar. Ó. Observe, eu vou colocar o gimbal para baixo. Quero que ele olhe para baixo. E aqui ele já está dizendo para mim, eu estou olhando no PDI, no ponto de interesse seu. Então todos aqueles pontos que eu marquei, ele já está olhando lá. Então eu vou marcando os outros agora, tá? Baixar o gimbal, etc. Ok, salvo e fecho. E vou então para o voo. Bom, pessoal, então aí é o voo. Aquele voo que foi programado, observem. Imagem do rádio, né? Imagem gravada no rádio, o drone se preparando. Observem o canto inferior esquerdo, né? Que ali o drone já está se encaminhando para o primeiro ponto. Ele ainda não foi para o primeiro ponto, ele vai chegar lá, observem. Nesse exato momento ele vai chegar nesse primeiro ponto e aí ele começa então a se colocar como ele foi programado. Então observem, ele já se alinha e começa a encaminhar, começa a ir para outro ponto. Lembre-se, 59 metros no inicial. Aqui eu coloco as duas imagens paralelas, o que foi gravado no rádio e o que foi gravado no drone, no cartão de memória, tá? Então o drone vai se encaminhando, observem a diferença de imagens, né? Ambas são muito bonitas. O drone vai se encaminhando para o seu primeiro ponto, tá? E pode observar que ele vai ganhando altura. Lembra que eu coloquei que o drone ia ganhando altura gradativamente? É assim que ele vai fazer, ele vai ganhando altura gradativamente. Esse é o voo, tá? Ganhando altura, já chegando no segundo ponto, ele continua, né, alinhado e ganhando altura e se aproximando então do seu objetivo. Ele está encaminhando para o seu objetivo. Observem as distâncias, o tempo voado, o sinal do rádio, o sinal de bateria, está tudo ok. O drone continua perfeito e gravando numa boa, tá? Se encaminhando ponto a ponto para o meu objetivo. O objetivo está logo ali à frente, ele vai ganhando altura, conforme programado. Ele vai ter que chegar aqui a 112 metros. Tá? Passou esse trecho, ele vai chegar lá nos 112 metros, mantendo, né? E em seguida, ele vai ganhar altura novamente, porque eu tinha programado a altura dele em 119 metros. Tá? Então ele vai chegar agora nesse ponto aqui. Ele vai chegar então e vai começar a subir para 119 metros, observe. Ele continua voando, cada vez mais próximo do seu ponto. Ele está nesse momento chegando ao ponto 4. E observe então que ele vai se aproximando do seu objetivo, já se colocando em posição. Eu vou mostrar uma coisa para vocês interessante. Lembra onde eu marquei o ponto do PDI? Vocês vão ver onde fica exatamente esse ponto. Agora, uma imagem da filmagem do drone, né? Do cartão de memória. Como o drone está filmando. Eu falei que é uma filmagem bruta. É assim que ele filmou. Ok? Observem. Aqui é uma coisa importante, eu quero chamar a atenção para vocês, é o seguinte. Vamos observar. Eu vou dividir a tela novamente. Tá? E agora eu vou assinalar aonde era realmente o ponto onde o PDI estava marcado. 28 metros de altura, é aí, ó. Onde está esse X? Esse é o ponto. O xizinho da tela, tá vendo? Esse é o ponto que eu marquei, 28 metros de altura, e é esse o ponto. E é nesse ponto que ele vai ficar como ponto de interesse. E a partir daí, no momento que ele entrou, o drone voa de lado, observem.
voa de lado, voa de costa, voa para todos os sentidos que for necessário para que ele mantenha o ponto de interesse focado. Ele sempre vai fazer isso, ele vai manter esse ponto de interesse focado, observem. Olha só que imagem bonita, ele vai movimentando o gimbal, vai baixando, subindo o gimbal de modo muito suave. Por isso que é bom fazer isso, é um voo contínuo e muito suave, observem. Aqui eu já mudei então para uma imagem de tela, observem que ele continua olhando para o ponto, ele já está chegando no 6º ponto e vai continuar voando. Sempre de olho naquele PDI que foi colocado, tá? Aquele ponto eu parei a filmagem aí, né, a filmagem principal, e agora vamos manter só a filmagem que eu já tinha feito o que eu queria fazer, tá? Só a filmagem da continuação da programação, tá? Observe então, ele já está, lembra que foi até o 10º ponto. Então, o 7º ponto ele continua olhando, ele vai começar a voar de lado, observe. Sempre mantendo o foco constante, sempre mantendo a mesma altura. Ou seja, e pode ver, tranquilo, de baixo o gimbal, sobe o gimbal e isso é mal percebido, ok? Praticamente não se percebe o trabalho que ele está fazendo, tá? Chegou no 9º ponto e ele vai manter esse foco até o 10º ponto. Observe, chega aí no 10º ponto, imediatamente ele muda. Por quê? Porque aí eu já programei de outros modos. Lembra que eu tinha programado o gimbal de modo diferente? Então agora ele vai seguir a programação que eu tinha feito, já não tem mais nada a ver com o PDI, ou seja, o trabalho que eu tinha feito já fiz. Agora é simplesmente eu coloquei para vocês verem. O gimbal vai subir, olha, o gimbal sobe suavemente, ele continua girando, chega em 0, ele vai baixando ou subindo conforme a programação. Observe, ele vai girando, acompanhando, ele está fazendo voo reto e subindo normalmente. Observe, ele está voando bem, tranquilo, né? Seguindo o alinhamento aqui, ó, vai ter uma mudança do gimbal, observe. Observe que ele vai fazer uma mudança de gimbal agora, abaixando o gimbal suavemente, observe. Aqui ele abaixa suavemente até o momento, até o ponto que eu mandei ele baixar. Ele vai continuar acompanhando, seguindo a orientação, né? Ou seja, está seguindo a orientação da frente do drone e mudando o gimbal. Observe que agora vai chegar no outro ponto. Olha o que vai acontecer agora no gimbal. Lembra que eu tinha colocado? Era para subir o gimbal, observem. Ele vai subir o gimbal suavemente. Ele vai subir agora até um certo ponto. Observem, eu coloquei coisa positiva aí. Então ele vai subir bem esse gimbal, tá? Olha, ele foi inclinando cada vez mais para cima. Ele vai chegar no outro ponto, ele vai subir mais ainda, porque eu falei, continua subindo, observe, ele vai continuar subindo o drone. Pode ser que aqui eu não tinha mandado colocar nada, vai. Mas ele continua seguindo, tá? Continua seguindo, mas lembre-se, ele vai subir mais esse drone, esse gimbal, até chegar a um ângulo incrível, tá? Observe, aqui eu estou filmando o céu praticamente, né? Ele continua avançando, já está indo para o seu 14º ponto, né? Ao chegar ao 14º ponto, você vai ver que ele vai subir bem esse gimbal agora. Vai ter 2 momentos de grande subida, que quase não vai ser notado. Observem, subiu. Olha o gimbal subindo. Seguindo a orientação e subindo, tá? Por que eu fiz isso? Para mostrar a vocês que dá para fazer o que vocês quiserem, baixar, subir o gimbal, trabalhar com PDI, você viu que eles fazem tudo isso, é muito suave o movimento, observem. Ele continua, aqui eu mostrei esse ponto aqui para ver onde ele estava, tá? Em relação ao tempo voado e o local. Por quê? Porque eu vou mostrar uma coisinha logo à frente para vocês aí, tá? O drone estava voando aí tranquilo, estável, ele vai subir mais ainda o gimbal, observe. Aí é quase imperceptível, ele vai chegar a 50 graus quase. Tá? Vocês quase não percebem a subida do gimbal aí, ele está subindo, tá? Puxa, mas para que isso? Só para mostrar para vocês que é possível fazer. Aqui eu faço a imagem lateral e aqui
Foi um outro voo também dentro desse programa que eu mostrei agora onde ele estava voando. Não é esse voo, tá? É um outro, mas eu mostrei o local que ele estava voando. Aqui eu voltei para as câmeras dos sensores, né? Frente, lado. Então é aqui tudo que ele vai mostrando. E ele sempre vai indicar que ele está orientado, a setinha amarela aqui, mostra a orientação, que ele está seguindo a sua orientação. Isso também é muito legal. Vamos observar bem essa seta amarela, né? A bolinha com o risquinho, né? Observem que ela vai girando, porque a frente do drone está para o outro lado. Ele sempre vai acompanhar, mostrar o lado, né, que ele está indo. Então ele está indicando para mim que ele está voando agora para o lado direito e girando. Ó. Observem aí. Agora eu baixei bem o gimbal, observem, eu já baixei bem o gimbal e mandei ele então filmar desse modo. Observem que a setinha vai indicando para que lado o drone está virando. Observem. Agora ela vai vir no sentido contrário. Ó lá. O drone vai girando no sentido contrário, ele vai para a orientação frente do drone. Observem. Ou quase frente, né? Ele vai continuar girando, certo? E vai fazer aquela programação. Lembra dos vários ângulos que eu dei no drone? É isso que ele está fazendo agora. Tá? É um voo apenas para demonstração mesmo. Observe, aqui eu estou colocando o voo, né? Eu vou deixar o drone aqui voando. Olha só como gira o indicador ali. Ele já está indo quase de lado esquerdo. Observe até onde ele vai, tá? E olha que imagem bonita. Chegando ao seu 18º ponto, bateria ok, mantendo a altitude e a velocidade. 6.1, 6.2 metros por segundo. Ou seja, ele fez exatamente o que foi programado. E observe, ele continua girando, porque foi isso que foi programado para o drone. Ele segue rigorosamente a sua programação. E isso é muito legal. Dá uma olhadinha só, ele continua girando, continua girando. O drone vai fazer esse movimento todo, olha só, onde ele chega. Ele vai, se necessário, baixar o gimbal ou não. Observem que há um movimento suave do gimbal. Tá? Chegando então, já está no seu 19º ponto e vai para o 20º ponto. E como eu programei no 20º ponto, tá? Olha aí, chegando, virando, pode ver que ela fez uma curva quase de 360 graus aqui, tá? Girou completamente o drone, tá? Observem, o drone está chegando, avançando, olha aí os movimentos dele, aí o lado que ele está, sempre vai dar prioridade para filmar o lado que ele está aí, ponto. Ele para a movimentação, por quê? Porque ele está programado para ir em RTH e é o que ele vai fazer, entrar em RTH. E o drone vem para a sua descida tranquila e suave, observem. Muito legal isso, né? O drone começa a descer e faz a sua descida suavemente. É um drone muito legal, né? Então observem como dá para fazer coisas com esse drone. Ah, sim, eu decolei desse pontinho aí, é uma caixinha d'água aí, caixinha de eletricidade, sei lá. Então ele estava a nível do solo, tá? Ele estava num ponto mais alto. Então aqui eu simplesmente vi que talvez ele não fosse descer exatamente no ponto. E para evitar que ele caísse aí no canto, né? Que ele de repente ficasse meio de lado e tombasse para o chão, eu resolvi eu mesmo pousar o drone, né? Cuidadosamente. Então aqui do lado também direito, esquerdo e baixo, vocês veem os movimentos dele. Tudo ajustado, vamos para o pouso suave. E aí, gostaram do vídeo? Legal, né? Isso é importante para vocês entenderem que dá para fazer uma série de coisas com o drone. Mesmo que você, por exemplo, como eu falei para vocês, eu decolei de um ponto, o meu ponto de interesse estava bem mais distante, eu fui até lá usando waypoints e programando o drone para fazer um voo bem suave. Observaram isso? Ele fez aquele voo suave, subindo lentamente, sempre orientado. Coloquei o PDI, observaram o ponto que ele fica atrás do prédio ali, né? É interessante que quando ele chega no ponto 4, ele já mira para lá, através do prédio, como se ele estivesse vendo através do prédio. Já que o ponto estava a 28 metros de altura, o ponto de interesse, o POI. Então é o PDI e o POI, né? Então é bem interessante esse tipo de coisa. Depois vocês observaram que depois que eu fiz aquilo, eu posso programar o que eu quiser no drone. Subir gimbal, descer gimbal, poderia ter alterado a altura do drone, altitude. Eu poderia ter
alterado todos os pontos restantes e mudando de um lado para o outro o drone, poder fazer tudo isso. Isso foi um exemplo de como esses drones são versáteis e como eles fazem uma imagem bonita, né? Então perceberam, se eu tiver no ponto A, quero filmar o ponto B a uma certa distância, porque eu não tenho acesso, por uma série de motivos, então claramente você consegue fazer isso sem nenhum problema. Você consegue programar com qualidade um voo bem profissional, né? Por quê? Porque como você não está pilotando o drone, os movimentos são suaves, conforme sua programação. Então evita aqueles movimentos bruscos, aquela mudança, aquele zoom muito rápido, etc. Perceberam isso? Acho que essa foi a ideia desse voo. Usar as ferramentas do drone. Não é o primeiro voo. Tanto que a programação eu fiz bem rapidinho, né? Vocês observaram. Eu não fiquei colocando muito detalhe. Já que tem outros vídeos que vocês sabem, né? Por aqui assim eu vou colocar, que mostra exatamente isso. Eu vou colocar os cards no final do vídeo. Como fazer a programação, mais passo a passo do que essa, tá? E depois juntar tudo. Você consegue juntar o que você quiser aí. Eu poderia ter programado fotos, eu poderia... Sim, você pode fazer tudo isso, inclusive no trabalho foi feito isso, fotos, aumenta zoom, diminui zoom, tudo como você quiser. Aqui foi só para mostrar que você pode fazer tudo isso. E de modo bem legal, tá bom? Então esse foi o voo, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, então não esqueçam de deixar o like, não esqueçam, deixar o like. Comentem o vídeo, acho que é muito legal isso, comentar o vídeo. Sempre cuidado, eu estou recebendo umas perguntas assim que são muito técnicas em hardware, né? Eu não sou especialista em hardware de drone, tá? Tento responder na medida do possível, sempre que possível. Se eu não souber, eu vou falar, não sei, tá? Isso é bem claro. Eu não sou um especialista em hardware de drone e também nem de software, ok? Eu sei que existem vários softwares que ajudam em vários voos para outros tipos de drones que não tenham as características do Waypoint. Né? Você pode colocar e tudo é válido. Se eles funcionarem bem, se eles não derem bugs, ótimo, vai funcionar muito bem, ok? Então como eu falei, não esqueça de deixar o seu like, comentem, façam os comentários, tá? Compartilhem o vídeo. Como eu falei para vocês, o voo, a visão do pássaro. Muita gente gostaria de ter esse tipo de visão. E como fica bonita a imagem do vídeo, né? Fica bacana, eu acho legal compartilhar. E se inscrevam no canal se gostarem. E agradeço a todos porque realmente o canal está crescendo. E isso me deixa muito feliz, tá bom? E espero que continuar deixando vocês também felizes com os vídeos, né? Espero que vocês gostem. Podem também reclamar, viu? E sugerirem, caso queiram, tá bom? Então, sem mais, bons voos a todos!